E eu quero falar sobre um personagem bíblico. O livro fala sobre vários personagens, e um deles é Davi. E Davi, ele recebeu uma unção de governo, uma capacitação de Deus para liderar, para governar. E eu fiquei pensando, que personagem eu falo por Fade? Vou falar sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Jesus. A gente sempre fala sobre Jesus, mas eu pensei, não, eu vou falar sobre governo. Vou falar sobre unção para governar. Porque estamos aqui, aqui é uma incubadora, né, Lê? Aqui, como que fala em faculdade de administração, quando fazem aquelas pequenas empresas para... É incubadora mesmo, né? Tem uma outra palavra aí que eu não vou me lembrar. É a idade, gente. Eu não sou dessa geração, eu sou cringe, né? Mó cringe, meu. Sou mó cringe. Mas é incubadoras aqui é uma incubadora de liderança, de gestores, de empoderamento, de gente que vai fazer a diferença. Por isso que é FAD, fazendo a diferença. Jesus mandou a gente fazer a diferença, sendo sal e sendo luz, dando gosto, dando sentido a esse mundo e iluminando ele. E nós vivemos em tempos muito obscuros, e eu quero dizer para você, vai piorar. O mundo vai piorar, o mundo não melhora nunca. Desde que o mundo foi criado, ele só piorou, ele nunca melhorou. A tecnologia avança, a cultura avança, o conhecimento avança, e o mundo só piora. Mas não é porque o mundo piora que você piora com ele. O mundo pode piorar e a sua vida melhorar. Você está me entendendo? Foi por isso que o Senhor deixou a igreja na terra, porque embora o sistema mundano piore, a vida de muitas pessoas pode melhorar, porque a igreja está aqui para fazer a diferença. A igreja está aqui para estabelecer um governo. E não é um governo político, não é um governo de um sistema. Bom, Sara, coloca a frase de Platão aí que eu mandei para você. Vamos começar lendo Platão. Olha o que Platão, filósofo grego, diz. Um dos castigos por recusarmos a participar da política é que seremos governados por homens inferiores a nós. Platão. Você está descontente com a política? Você está descontente com a economia? Você está descontente com o comércio? Você está descontente com a ciência? Ok. Então, se prepare, estude, invada esses lugares. Se aproprie desses lugares de liderança, de governo. Faça diferença na política, na economia, na cultura, na música, no empreendedorismo. Faça a diferença. Porque não vai ser um sistema político que vai melhorar a sociedade. Nem direita, nem esquerda, nem Bolsonaro, nem Lula, não. Não é uma ideologia, não é esquerda, direita, marxismo, não é feminismo, nenhuma dessas coisas vai melhorar no mundo. O que vai melhorar o mundo é o reino de Deus sendo implantado nos corações. Não é um sistema de justiça, mas são pessoas justas, porque não há sistema justo. Não há instituição justa, mas existem pessoas que conhecem o justo Rei da Glória, e essas pessoas são justificadas e começam a ter temor nos seus corações e fazem a justiça acontecer. Estou começando a pregar de trás para frente, né? Enfim. Eu disse que é difícil pregar aqui. Bom, Davi foi o maior estadista que a Bíblia relata, talvez. Moisés foi um grande estadista também, mas acho que Davi ainda é superior a Moisés. A história fala de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande conquistador, mas ele morreu, seu império morreu também. E olha, Alexandre o Grande foi educado por um filósofo que até hoje ele é importante, filósofo chamado Aristóteles. Houveram grandes governantes como faraós, Césares, imperadores. Eu vi o Fado ensaiando aqui hoje o musical. Uau! Né? Uau! Né? Chique no último. E vou dar um spoiler aqui. Cadê o Gil? Gil, vou dar spoiler. Nós temos um imperador, não queremos um rei. Falei, uau!
Nós estamos na era do Evangelho do Reino, de pregar o Evangelho do Reino. Essa mensagem é mais do que apropriada para o momento. Porque existem muitos imperadores na sociedade, mas rei só tem um reino eterno, o Rei da Glória, Jesus. Bom, Davi não teve a educação que grandes imperadores tiveram. Davi não foi treinado por um grande filósofo como Aristóteles. Davi não cresceu na escola dos faraós, né, que conheciam toda a ciência do mundo antigo, alquimia, filosofia, linguística, matemática, engenharia. Não, ele não estudou onde os grandes Césares da história, os imperadores romanos estudaram. Não, Davi, agora, isso não significa que ele não foi lavrado e equipado para o governo. Ele não chegou para o governo despreparado. Não foi de repente que Davi se tornou um grande rei e um grande líder. Sua trajetória foi humilde e sofrida, mas durante a sua trajetória, ele foi preparado pelo próprio Deus. E eu creio nessa noite que existem muitos aqui que estão sendo talhados por Deus para grandes lugares de governo e liderança na sociedade. Amém? Nós não precisamos, estamos aqui a Ana, que é vereadora, né? Nós não precisamos de um presidente evangélico. Mas precisamos de evangélicos, nós precisamos de cristãos comprometidos na política. Eu sei que a Ana é, que o Alexandre é. Nós não precisamos de engenheiros, ou médicos, ou reitores de faculdade evangélicos, mas precisamos de cristãos comprometidos, assentados nesses lugares. Não é um sistema religioso que nós precisamos de pessoas transformadas pelo reino para ocupar lugares e posicionamentos na sociedade. Bom, voltando para Davi. Davi não apenas reinou, mas ele governou e administrou com excelência e nobreza. Se você estudar a biografia de Davi, é surpreendente, lendo os textos bíblicos. Num país, principalmente como o nosso, existem muitas autoridades que são só figuras decorativas. Eles não têm capacidade nem autoridade para administrar. Principalmente em repartições públicas. Isso existe no Brasil há muito tempo, desde quando Portugal estabeleceu aqui colônia portuguesa. Então, desde então, infelizmente, nós temos um modelo de governo, de jurisdição, de legalidade, de economia comprometido. Mas existem administradores, líderes, que são verdadeiros governantes. São homens capazes e autorizados para administrar. Bom, glória a Deus, nós vemos isso aqui na nossa igreja. É um milagre em 9 anos. Quem conhece a história dessa igreja e como as coisas têm acontecido aqui, tem visto um modelo de administração e liderança. Só que nós vivemos num país onde impera muitas vezes a cultura da chefia. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser chefe. Mas poucos entendem o que é ser líder. Ser chefe é ter um crachá, é ter um título. Eu sou o diretor, coordenador, cardeal olímpico, vice-deus do pedaço, da bagaça. Mas não faz diferença nenhuma. Todo o título, todos os certificados e toda a pompa que tem no cargo dele. Mas existem pessoas que são líderes. E o líder, não importa a titulação, não importa o nome que ele leva ou a pompa, ele faz a diferença onde ele está. E Davi era esse camaradinho aí. Ele começou a entender que ele precisava fazer a diferença, nem que seja no meio do pasto. Entenda, talvez você ainda não é quem você gostaria de ser, mas faça a diferença onde você já está. Eu tive pouco contato com meu pai, na minha história. Mas o primeiro contato que eu tive, e meu pai, ele era japonês, nascido no Japão, meio a linha Senhor Miyagi, assim, sabe? E o primeiro contato que eu tive com meu pai, eu já era adulto. E foi na Praça José Bonifácio, na frente da antiga brasserie. Ele quis me conhecer, ele era um comerciante até conhecido aqui na cidade. E ele chegou diante de mim, me olhou de alto a baixo, e ele sabia que eu queria ser pastor.
Ele falou, quer ser pastor para quê? Pastor não ganha dinheiro. Eu falei, quero ser pastor. Ele falou, quer ser pastor? Seja. Mas lembra, parece o senhor Miagni falando, né? Seja excelente. Não seja medíocre. Seja excelente, seja melhor no que faz. Eu falei, poxa vida, primeira vez que eu encontro com esse velho, agora vai dar lavada em mim? Ele falou assim, se quiser ser catador de papelão, seja. Mas seja o melhor catador de papelão. Eu falei, está amarrado o catador de papelão. Falei, se quiser ser pasteleiro, que nem eu fui, seja o melhor pasteleiro. E olha, ele era top no pastel mesmo. E eu guardei essa lição comigo. E como eu aprendi ouvindo meu pastor falar que se eu não consigo fazer melhor, não é porque eu não tento, é porque eu não consigo mesmo, porque eu não sei fazer melhor. Mas eu me empenho o máximo em fazer tudo que eu faço bem feito. Seja excelente, seja topzera, onde você vá, onde quer que você esteja. Se você está procurando emprego ainda, ok? Seja melhor no que você faz, procure da melhor maneira. Se você é um estudante, faça a sua lição, estude da melhor maneira. Porque foi isso que começou no coração de Davi, quando ele era um menino esquecido no meio do pasto. Agora vamos para a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Para ninguém falar, esse cara vai pregar Platão para nós hoje. Olha quando Davi aparece na Bíblia, como que ele aparece, hein? Gente, ele tinha de 15 a 17 anos nessa época, tá bom? Não era mais do que isso, era a idade de muitos aqui, talvez a maioria que está aqui hoje nessa noite. E mais novo do que muitos. Aliás, servia para ser filho de alguns. Como filho meu, do Gil, nós assim... Então respondeu um dos jovens e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Sara, deixa esse versículo aí que nós vamos viajar nele agora. Irmãos, todo mundo que quer seguir um líder não quer seguir um pateta, ou uma pessoa de má fama. Todos ao escolherem um referencial para suas vidas, querem um líder contagiante. Amém? Você quer alguém que te contagie. Alguém que faça você, que desperte em você uma visão, um interesse, uma intenção. Esse livro, irmãos, faz anos que ele estava escrito. Alguns anos. E eu só criei a coragem de lançar porque eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, seu sonho nunca vai acontecer. Então entenda isso. Esteja com pessoas que te contagiam, esteja com líderes que investem em você, alguém que faça a diferença na tua vida, alguém que te inspire. Todos nós queremos alguém que nos inspire a ser como ele é. É assim que funciona. Você olha para aquela pessoa, eu quero ser que nem ele. Eu quero ser que nem essa pessoa. Pelo menos em alguma parte da vida, talvez no entendimento, na compreensão, no trabalho, no sucesso das coisas que faz. Pode começar assim. Queremos um referencial de excelência. E Davi tinha todos esses referenciais. O primeiro referencial é que fala assim, estavam procurando um músico. E aí o camarada falou, eu conheço um menino lá da cidade de Belém, e ele sabe tocar, e a palavra lá no hebraico é ele sabe tocar com excelência. Não é que nem uns, que nem eu, assim, que faz no violão, assim, aquela coisa triste. Não, sabe tocar. Bom, Davi tinha talento e Davi tinha habilidade, duas coisas. É importante para quem quer governar, para quem quer liderar, para quem quer fazer a diferença, ter habilidades, não só talentos. Talento só não basta, porque todo mundo tem um talento.
Tem uma bonequinha que eu sigo lá no Instagram, que o talento dela é imitar grampeador. Não sei se já viram a menininha lá de uma loja online. Foi o talento mais inútil, né? Imitar um grampeador. Talento inútil não vai te levar para nenhum lugar. E talento, por mais útil que seja, ele precisa ir além. Mesmo escondido e desacreditado, e Davi estava escondido e desacreditado, todos têm talentos. Alguém sabe executar com maestria maior do que os outros alguma coisa na vida. Então você tem que descobrir esse talento e transformar esse talento agora em uma habilidade. Qual a diferença entre talento e habilidade? Talento é uma capacidade que você nasce com ela. Você tem uma habilidade musical, um talento musical, um bom ouvido, um ritmo, mas se você nunca for lá ter aula com o Gil, tomar uns xingos do Gil, porque está fora do andamento, porque não estudou em casa, porque, enfim, não vou desossar o Gil aqui, né, Gil? Mas se você não for estudar, você não vai tornar esse talento em uma habilidade. Talento todo mundo tem, existem inúmeros jogadores de futebol com talento, mas que não chegam a lugar nenhum, porque não são disciplinados, porque não têm uma visão de trabalho, uma visão de estudo, uma visão de pesquisa. Esses dias eu li uma pesquisa, todo mundo fala assim, oriental é inteligente, asiático é inteligente. Sabe o que eu descobri nessa pesquisa, Naju, você que é da área biológica, que é comprovado cientificamente que os orientais têm menos potencial de QI do que os ocidentais. Japonês, chinês, coreano, a capacidade de QI dele é inferior dos brasileiros, dos americanos, dos europeus. Mas por que então eles são mais inteligentes? Porque eles têm uma cultura que os leva a ser mais dedicados do que os outros. Então não é genética, é trabalho. Não é genética, é esforço. Então descubra o seu talento e lapide ele, burilhe ele, lustre esse dom para que ele seja uma habilidade. O sucesso vem da habilidade, não apenas do talento, pois existem muitas pessoas talentosas esparramadas na sarjeta do fracasso. Eu trabalho com a área social da igreja, eu atendo moradores de rua, entrego cesta básica, roupa, cobertor. Durante um ano fui missionário da Jocum na cidade de São Paulo, trabalhando ali na Praça da Sé, no Vale do Anhangabaú, na Baixada do Glicério, e eu conheci gente de todo tipo lidando com isso. Homens que eram engenheiros, médicos, advogados, se tornaram homens da sarjeta, porque eles eram talentosos, mas talento só não basta. Nós temos que transformar esse talento em uma habilidade emocional, mental também. Bom, enfim, Davi era habilidoso, mas o texto também diz que Davi é forte e valente. Para governar, para liderar, para fazer a diferença, para ser influente, para ser bem-sucedido na sua vida, você precisa ter força e valentia. Força para brigar mesmo, força para aguentar firme, força para aguentar a paulada e não desistir. O forte não é aquele que possui força. O forte é aquele que não fraqueja, é aquele que não tira o corpo fora, é aquele que chama a responsabilidade para si. Pois existem muitos fortões e poderosos, mas que na hora H, no momento das decisões, dão no pé, deixando a responsabilidade na mão dos outros. Tem gente que grita, que fala alto. Não, porque porque eu faço, porque aconteço. Não é esse que faz a diferença. Você pode falar alto, você pode gritar, você pode até agredir. Um bom governante, ele é forte porque ele permanece, porque ele enfrenta. E eu tenho para mim, meninos e meninas, pedidos e pedidas, que a valentia só é necessária e comprovada quando o nosso oponente é mais forte do que nós.
Você ser forte e valente com quem é menor do que você, está fácil. Davi foi forte e corajoso contra o leão, contra a ursa, contra os lobos, que eram o seu café com leite do dia a dia, e contra um gigante chamado Golias. Ter coragem com cachorro, gato e galinha é moleza. Valentia mesmo é enfrentar o leão, enfrentar a ursa e o gigante filisteu. Davi provou que ele tinha força e valentia. O texto bíblico diz que Davi também era um homem de guerra. Liderar, influenciar, fazer a diferença é guerra, é luta, é peleja, é batalha em cima de batalha. Se você ainda vive no padrão de que seu pai e sua mãe compram suas brigas, você não está pronto ainda. Se é o papai e a mamãe que tem que resolver os seus problemas, problemas que você cria, você ainda não está pronto. Você está pronto quando você enfrenta as suas guerras. Homem de guerra, mulher de guerra, é aquele que não foge do pega, mas está sempre pronto para o combate. Meus irmãos, estabelecer uma vida de liderança é enfrentar o diabo todos os dias. É enfrentar a afronta todos os dias da tua vida. E o diabo ele vem de diversas formas. Aliás, se você ainda acredita no diabo de rabo, de chifre, cheirando enxofre, babando, com as mãos viradas para trás, roncando, vou pegar você. Ele está louco para que você acredita nessa caricatura. O diabo é mais sutil e muito mais maldoso do que você possa imaginar. Um homem de guerra, uma mulher de guerra, ele entra na batalha e não sai dela até ela acabar. Interessante que Davi ele derruba o gigante. E muito provavelmente, numa outra pesquisa que eu li, foi que nem um tiro de calibre 45. Eu nem sei como é um calibre 45. Calibre 45 é quem manja de tirocínio, hein? De balística. É uma pedrada. Golias, quando caiu, provavelmente já estava morto. Davi falou, já está morto. E vai embora para a casa dele? Não. Davi arranca a espada do grandalhão e lau! Vapo. Né? Pode falar vapo, né? Não é palavrão vapo, né? Gente, eu sou cringe, né? Eu não manjo desses paranauê aí. De repente estou falando um negócio, pastor, é palavrão. Eu não sabia, então posso falar. Às vezes eu ouço, principalmente quando é jovem, falando, pregando, solta uma palavra que na minha época era palavrão. Nem vou falar palavra, porque para mim é palavrão, que eu fico... E hoje já está no domínio público, ele não é mais palavrão, mas enfim. Gente velha, calma lá. Eu vi esse dia um videozinho, né, dessa fantochinha aí que eu falei para vocês, e falei assim, não, você já é milênio, você tinha o disco da Rouge, original com glitter, você ouvia Sandy Júnior, com que é? O que é imortal? Morre no final. Não morre no final, né? Falei, gente, eu já era velho quando esse negócio apareceu, eu já era grande, eu já achava bobeira, né? Bom, o guerreiro, ele corta a cabeça do gigante. O homem, a mulher de guerra, ele luta e mata o gigante. Só que o seu gigante não é de carne e osso, o seu gigante não é físico. A nossa luta, ela se dá em outra dimensão. Agora, outra coisa, se você é um homem, uma mulher de guerra, você não vai aparecer na guerra sem armadura. E quando eu prego essa mensagem agora, eu estou lembrando de uma música que eu gostava muito do Oficina G3. Oficina G3 já é banda de velho, né? Agora é o worship aí da vida. Mas o Oficina G3 que eu ouvi é bem de velho, porque era o Manga ainda, um tiozão que cantava. E tinha uma música assim, porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão,
na força do braço de Deus, sem espada ou canhão. Eu era roqueiro, eu sou meio roqueiro ainda. Mas aquele outro, roqueiro old school. Aliás, roqueiro é old school, não tem roqueiro jovem, né? Estou ficando deprimido. Bom, a questão é que Davi, ele não vai com espada ou canhão, mas ele vai revestido da armadura de Deus. Porque Golias fala assim: porventura sou eu um cachorro para você vir com paus e pedras? Eu vou acabar com você, moleque. Ele fala, ó, Davi responde para ele, viu? Eu vou sobre ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Ó, virou até um trash metal, né? Em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava vitaminado, irmãos, porque ele estava revestido da armadura de Deus. Só que o que acontece? Saul, perturbado, Saul já estava endemoniado, já estava em outras baladas já. Ele fala: bota minha armadura no menino. E Davi até tenta colocar a armadura de Saul, mas fica pesada demais para ele. Deixa eu falar para você, as guerras que você vai travar, você não pode usar as armas de Saul. Quem é Saul? Saul é esse sistema decadente, decaído. Sabe, eu fico tão triste quando eu vejo jovens, na minha geração, fui líder de jovens aqui nessa igreja, muitos anos atrás. Na minha época, a molecada não queria estudar. Tanto que eu fui terminar o 2º grau, bom, deixa para lá, não vou passar o recibo aqui do meu Mobral. Hoje não é Mobral, é EJA, né? E aí a gente trabalhava muito para que a molecada estudasse. Daí eu voltei a estudar e comecei a incentivar todo mundo, até hoje incentivo, você tem que estudar, você tem que estudar. Só que daí, eu comecei a ficar tão triste quando os jovens chegam na faculdade e eles começam a tomar a verdade da faculdade como a verdade para suas vidas, abrindo mão da verdade do reino. E eu vejo o poder que a escola fundamental já está semeando na mente das crianças, dos adolescentes, uma verdade distorcida, que mata a fé, que distorce a sua identidade, que destrói o seu futuro, porque é baseado numa ideologia, é baseado em filosofia, é baseado na ciência. Eu não sou contra a ciência, eu não sou contra a filosofia, comecei a noite aqui falando de um filósofo que eu gosto, mas eu quero que você entenda o seguinte: você não é da geração de Saul, você não é da geração de Golias, você não anda por espadas, por lanças, por armaduras, mas você tem que andar no nome do Senhor dos Exércitos. Você não é representante da geração Y, Z, Millennial, A, B, C, você é representante do reino. A nossa linguagem, a nossa visão é atemporal. Nosso problema não é com o Bolsonaro, nosso problema não é com o Lula ou com o PT, nosso problema é com o inferno, com o pecado, com a decadência humana, que vai para além das colocações políticas, que vai para além do que a rede de televisão quer colocar na tua mente. Então fique atento na palavra que sai do altar, fique atento na palavra que sai da boca dos teus líderes, dos teus profetas. Porque é gente que está procurando o valor do reino. Não vá com a armadura de Saul, não vá com a mentalidade de Saul. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz que nós temos uma jornada, uma corrida, uma maratona para correr. Mas que nós temos que nos desvencilhar de todo o peso, de tudo aquilo que nos embaraça. Existe uma bagagem que você está tentando carregar para levar você para o céu e não vai te levar para o céu. Se desfaça das bagagens dessa vida e se revista da armadura de Deus. Você está me entendendo? O texto ainda diz que Davi era sisudo em palavras. Sisudo. Pastor, pega uma versão mais fácil aí. Quem aqui já extraiu o dente do siso? Está nascendo, sabe o que é dente do siso?
A Ana levantou a mão. Lógico, você já nasceu, já tirou. Ana, por favor. A gente é cringe. O que é siso? É dentro do juízo. Siso significa juízo. Davi era um camarada ajuizado. Em suas palavras, ele sabia o que ele dizia. Talvez Davi fosse até melhor do que eu, né? Com 17 anos, ele tinha mais juízo no que falava. Às vezes a gente fala demais. Mas a questão é que o nosso problema não é apenas falar. Falar, até papagaio fala. Sabe quem fala? A Alexia fala. Vocês sabem quem é a Alexia? Alexia. Tem um vizinho meu que lá, eu não sei se é do andar de baixo, do andar de cima. Se você tiver, como diz o pastor Toninho, se você estiver assistindo, vizinho, eu amo você, o Senhor te abençoe, eu oro por você todos os dias. Mas ele fica lá, Alexia, faz isso, Alexia, faz aquilo. Só dá ele lá falando assim, Alexia. Dá vontade de botar a boca lá na sacada e falar, Alexia, manda ele calar a boca. Até a Alexia fala. Mas o nosso problema é compreender o que o outro diz e se fazer compreendido pelo outro. É nisso que consiste a comunicação. Quem quer liderar tem que saber se comunicar. Davi sabia fazer uso das palavras, tanto da palavra falada, e nós vamos ver depois, porque ele se tornou um grande líder de pessoas extremamente complicadas, mas da palavra escrita. Davi era um poeta. Se você lê o livro dos Salmos, são 150 salmos, cerca de 70 a 80 salmos foram escritos por Davi. E musicados. Depois, quando Davi se torna rei, ele constrói, não tinha ainda o templo, e já não era mais o tabernáculo de Moisés, era uma tenda. Davi manda construir uma tenda, e ele então, pela primeira vez, estabelece o turno de músicos. É Davi quem estabelece a adoração com música. E ele criava instrumentos, ele fabricava instrumentos, ele fazia muitas coisas. Davi, ele sabia usar as palavras. Você sabe usar as palavras? Quando afirmam que Davi era ajuizado em palavras, entende-se também que ele não falava abobrinhas. Que ele não se precipitava em julgamentos preconceituosos. E também não se omitia de sua opinião nos momentos decisivos. Tem hora que você tem que falar. Tem hora que você tem que ficar quietinho. Cala a boquinha. Psst. Mas tem hora que você tem que falar. Tem hora que você tem que fazer a sua voz conhecida. A palavra de uma pessoa ajuizada é o fiel da balança. Sabe o que é o fiel da balança? O fiel da balança, agora, as balanças é tudo digital, né? Mas sabe aquelas balanças de ponteiro? O fiel da balança é aquele ponteirinho, é o que aponta para o equilíbrio. Todo governante, todo líder, toda pessoa, hoje chama-se de inteligência emocional. Tem que ser um diplomata. Alguém que saiba tratar com outras pessoas. Tem que ser alguém que se faça ouvido. E para isso a sua palavra tem que ser bem medida. Meu Deus, eu tenho que correr. Estou acabando, né? É até as 8, né? Jesus. Disse que ele era de boa aparência. Davi era bonito. Mas não é que Davi era... A Bíblia diz que Davi era magrinho, era baixinho, era pão com moio. Você sabe o que é pão com moio? Pão com moio era o bullying que a gente fazia com quem era ruivo. Né? Davi, ele tinha gentil aparência. Hoje é bullying, né? O pessoal chamava de japonês preto, eu chamava o outro de pão com moio. E aí, né? Mas o que a boa aparência aqui, as pessoas confundem com roupas bonitas e caras, com ternos chiques, carrões. Não, a boa aparência de Davi era a sua postura, era o seu comportamento, a sua atitude diante das pessoas. Você quer ser um líder, você quer ser alguém que faz a diferença, tenha uma conduta,
tenha uma postura, tenha um comportamento, tenha uma boa atitude. E vamos correr. Próximo ponto, diz que o Senhor era com ele. Tudo que Davi fazia, ele era abençoado, sabe por quê? Não era só a sua habilidade, não era o seu juízo, não era a sua força e valentia, mas é porque por causa da sua atitude, por causa do seu comportamento, por causa do seu esforço, por causa da sua força, por causa da sua coragem, Deus estava com ele. O que fazia com que Davi tivesse todos os adjetivos acima, é que ele tinha a presença de Deus em sua vida. Davi ficava esquecido, escondido no meio do mato lá, pastoreando as ovelhas. E enquanto ele não estava matando lobo, enquanto ele não estava matando leão, matando urso, ele estava adorando a Deus. Davi era um homem que amava a presença. Você quer que a presença de Deus esteja com você onde você estiver? Busque essa presença. Entre nessa presença e quando você se mover, a presença vai com você. Não tem receita nem fórmula mágica. A única indicação é: entre na presença e onde você for, a presença vai com você. Só que Davi não se tornou assim do dia para a noite. E Davi passa ainda, mesmo depois desse momento histórico, Davi passa por situações que vão prepará-lo para governar, prepará-lo para assumir um lugar. Ele já tinha a unção de Deus que foi derramada pelo próprio profeta Samuel. Mas o que faltava? Faltava que ele passasse por 2 escolas. Não era Oxford, não era Cambridge, não era Mackenzie, USP, Unesp, UFSCar, Harvard. Inclusive, eu estudei, mas não em Harvard, em Harvard. Harvard é aqui perto. Não foi na AMAN, Academia Militar dos Agulhas Negras, não. Sabe onde foi que ele estudou? Na Escola Superior das Malhadas. O que é malhadas? Está lá em 2 Samuel 7:8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor falando para Davi: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas. Alguém fala, malhada era uma ovelha, era uma vaca? Não, malhada. Eu vou falar que o dicionário Larousse diz: choça é um negócio de palha, onde os pastores repousam, curral, onde o gado passa a noite, cova, toca de animais ou ninhos de aves. A Bíblia diz que o próprio pai esqueceu de Davi no meio do mato. Foi naquele lugar de esquecimento que ele teve os primeiros contatos com a sua realeza. O lugar ali era tão esquecido que até o seu pai esqueceu de contá-lo entre os filhos. Então eu te pergunto, onde estão os poderosos? Eles estão nos palácios? Os poderosos estão nas faculdades, nos centros acadêmicos, nos gabinetes de Brasília, nas academias, nos bancos e grandes instituições comerciais? Não. Os poderosos de Deus, eles estão junto às sarças ardentes. Estão escondidos como Gideão no lagar malhando trigo. Estão no deserto, que nem João Batista, vestido de pele de camelo e comendo gafanhoto. Eles estão nascendo na estrebaria, igual a Jesus. Eles estão esquecidos de trás das malhadas, que nem Davi. É lá que Deus forma um rei, é lá que Deus forma um grande líder. Porque nós somos de outra ordem, não da ordem de Saul. Nós somos da ordem de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi foi criado entre as ovelhas, e um líder, um grande líder, ele não tem que ter cheiro de papéis ou de burocracia, e nem viver em hotéis 5 estrelas, mas o líder, ele tem que ser um pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. Um coração de grande líder mesmo, é alguém que tem um coração pastoral. O maior presidente da história dos Estados Unidos se chamava Abraham Lincoln. E ele foi o primeiro presidente a convocar dia de jejum e oração pela nação. E ele foi o pastor da nação americana. Porque antes de ser um presidente, ele tinha um coração pastoral para a sua nação.
Você quer ser um líder? Olhe para os seus liderados como se eles fossem as suas ovelhas, mesmo que seja no ambiente escolar, no ambiente profissional, no lugar onde você mora. Olhe para as pessoas com um coração de pastor. Você quer ter uma unção de governo e ser um grande líder? Tenha um coração de pastor. Foi lá nas malhadas que Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus, e isso fez a diferença na sua vida. Antes do governo, meus irmãos, vem um apacentamento. Muitos querem ser reis, nem tantos querem pastorear. Outros querem ser pastores, mas muito poucos querem ser ovelhas. Davi viveu no meio das ovelhas. Isso gerou nele um coração de pastor, e isso levou ele a ser um grande rei. Segundo lugar, para a gente acabar. Academia Militar da Caverna de Adulão. Davi já adulto, já tinha derrubado Golias, já tinha vivido no palácio com o rei Saul. Ele agora se torna um homem perseguido, um foragido da polícia no seu tempo. 1 Samuel 22:1 diz assim: ajuntaram-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram uns 400 homens. Naqueles dias, sabe quem que ficava em caverna? Quem morava em caverna? Leproso. Sabe quem morava em caverna também? Bandido e fugitivo. E é nesse último enquadre que Davi se enquadra. Ele era um foragido. E junto a ele se juntam 400 pessoas problemáticas, gente da pior estirpe. Mas foi nessa caverna que Davi teve contato com seu primeiro exército e seus primeiros súditos. Que exército é esse? Que reino é esse de gente problemática? Deus que me livre. Mas é ali na caverna de Adulão que Deus deu a Davi o segredo da alquimia, a pedra filosofal. Vocês assistiram Harry Potter, né? Ali Davi aprendeu a transformar lixo em ouro. Transformou um bando de derrotados, de marginais fracassados e de gente infame em homens valentes, valorosos guerreiros, num padrão acima da excelência, um exército de nobres. Governar, meus irmãos, é mais do que apenas administrar. Liderar é transformar a história das pessoas. É por isso que a igreja existe, para formar líderes. A igreja não existe para transformar a vida de ninguém. A igreja existe para formar líderes que vão levar transformação para a sociedade. Aqui é só o quartel-general, aqui é só a nossa escola, aqui é só a malhada, é só a academia da Caverna de Adulão. O nosso campo de trabalho é lá fora, porque é lá que nós vamos governar. Transformar situações, transformar recursos, transformar histórias, transformar pessoas. Depois que Davi passou por todos esses processos, ele recebeu o certificado de conclusão de curso. E sabe qual foi o título que Davi alcançou? O homem segundo o coração de Deus. A unção para governar, para liderar, para fazer a diferença, é gerada lá no esquecimento, atrás das malhadas. É gerada lá no lugar de fuga, o esconderijo, a caverna de Adulão. Amém? Faça o melhor curso que você puder, estude, trabalhe, ganhe dinheiro. Mas não esqueça, você é representante de um outro reino. E é esse reino a nossa prioridade. Amém? Vocês ficam com essa palavra? Que o Senhor os abençoe. Amém? Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix.
um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.